Meus irmãos amados, mais uma vez, seja Deus glorificado, seja Deus adorado, pois Ele é soberano. Amém. Soberano, Ele não perde nada, Ele não perde batalha. Glória a Deus, tudo que Ele faz é perfeito. O salmista disse: justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Ele nunca deixa de ser santo, Ele nunca deixa de ser justo e Ele nunca deixa de ser bom. Glória a Deus. Às vezes nós não entendemos, a nossa mente limitada não alcança, mas Ele é. Amém? Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus e as vossas orações, eu quero continuar meditando onde ficamos terça-feira passada, na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, começando pelo versículo 18, onde o Espírito Santo usou Paulo, o apóstolo do Senhor, para nos revelar o que nos aguarda. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, você que está em casa, você pode abrir a Bíblia, mas também o texto vai aparecer na tela. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E todos podem dizer amém. Meus amados irmãos, esta palavra de Deus, desde o final do ano passado, e durante esse ano, ela vem falando ao meu coração. E eu tenho ministrado, pelo menos uma vez, esta palavra, sobre os 3 gemidos da carta aos Romanos, capítulo 8. O primeiro gemido nós vimos terça-feira passada, que foi o gemido da criatura ou da criação. Nós estudamos, com a ajuda de Deus, que a criação está gemendo. E hoje nós vamos, com a ajuda de Deus, meditar sobre o gemido do crente. Mas, se Deus permitir, creio que hoje não dará tempo, mas, na próxima vez, o gemido do Espírito Santo. 3 gemidos aparecem na carta aos Romanos, capítulo 8. O gemido da criação, o gemido do crente, do cristão e o gemido do Espírito Santo. Nós sabemos que um gemido é a expressão de uma dor. O gemido é a expressão de uma angústia. O gemido é a expressão de um desejo. O gemido ou suspiro é a expressão de uma expectativa, de uma angústia que você espera ficar livre dela. Meus amados irmãos, e hoje, se Deus permitir, nós vamos ver o gemido do crente. Glória a Deus. O gemido, como acabamos de dizer, é uma manifestação, através do suspiro, da garganta, das narinas, de uma dor que está na alma.
E, meus amados irmãos, há uma dor na criação, anelando por um tempo diferente. E há uma dor na alma do crente também, esperando por um novo tempo. Esperando que as coisas tomem outro rumo com a vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meus amados irmãos, no versículo 18, eu gostaria que fosse posto em tela. O apóstolo São Paulo, ele explica, usado pelo Espírito: porque para mim, tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Observe, irmãos, o que Deus revela. A vida, a terra, os animais, a natureza, o ser humano, o cristão, todos passam por aflições. Glória a Deus. Tudo envelhece, tudo adoece, tudo morre, tudo passa. A Bíblia diz que a criação ficou entregue à vaidade. Nós estudamos a semana passada. A palavra vaidade quer dizer efêmero, quer dizer que corrompe, que estraga, que danifica, que não permanece. A criação ficou entregue à vaidade, a fenecer, a se estragar, a passar, a envelhecer. E tudo isso produz aflição. Aflição na natureza, aflição na humanidade, aflição no crente. E a Bíblia diz que até aflição no Espírito Santo. Porque Deus é bom e não se alegra com essas coisas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então você que está em aflição, você que está, todos nós estamos, não existe quem não esteja. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que não são para comparar com a glória. A palavra glória já é diferente de vaidade. A palavra glória fala de peso. A palavra glória em hebraico é peso. É algo que brilha, é algo que tem substância, é algo que permanece. Glória a Deus, beleza, esplendor, coisa bonita, coisa boa, coisa bela. Então, nós estamos anelando por essa glória. Nós estamos anelando, a criação geme por essa glória. Os cristãos, a humanidade geme por essa glória. Os cristãos gemem por essa glória. E o Espírito Santo geme também por essa glória. Aleluia. Então hoje nós vamos ver o grito da alma do crente. O gemido da alma do crente. No versículo 23, o apóstolo diz. No versículo 22 diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E o 23 diz: e não somente ela, não somente a criação que estudamos semana passada, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Meus amados irmãos, Paulo disse que não somente a criação geme, mas nós também gememos. Nós que temos as primícias do Espírito. Esse Espírito é com E maiúsculo, se refere ao Espírito Santo. O apóstolo diz que nós cristãos gememos porque temos as primícias do Espírito. O que é primícia? Para entender o que é primícia, você tem que ir para a Bíblia. No Velho Testamento, quando os judeus plantavam a lavoura, então a lavoura nascia, a lavoura crescia, e quando apareciam os primeiros frutos, as primeiras espigas, eles cortavam aquelas espigas, colocavam no cesto e levavam para o tabernáculo, levavam para o templo e ofereciam a Deus. E aquelas primícias, elas eram balançadas diante de Deus pelo sacerdote, como se fosse uma dança de júbilo diante do Senhor. E meus amados irmãos, aquilo eram as primícias.
Mas depois das primícias havia a grande colheita. E Paulo diz que nós temos os primeiros frutos do Espírito, conforme diz a NVI, ou a Nova Versão Internacional. Diz assim: e não somente isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Quando você se converte a Jesus, você recebe o Espírito Santo. Todo crente verdadeiramente cristão, quando ele crê em Cristo, ele recebe a presença do Espírito Santo. Se ele não tiver o Espírito Santo, ele não é cristão. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Não, nós somos pentecostais, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, que é um revestimento de poder pós-conversão, pode ser até na hora da conversão, mas é pós, né? A pessoa primeiro se converte, pode até na mesma hora receber as duas bênçãos, a salvação e de imediato o batismo com o Espírito Santo. Mas a salvação é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é outra. Todo crente salvo, ele tem o Espírito Santo. Ele é morada do Espírito Santo. Ele é o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem morar na vida dele. E o Espírito Santo vindo morar na vida dele, ele recebe os primeiros frutos, ou as primícias do Espírito Santo. O Espírito Santo já faz ele desfrutar virtudes do mundo vindouro. Primeiro, através da nova natureza. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo na sua vida, o Espírito de Cristo, quando ele se converte ao Senhor, que o Espírito Santo entra na vida dele, começa a aparecer as primícias. Começa a aparecer os primeiros frutos do céu. Glória a Deus. A natureza que nós vamos ter no céu, a natureza que nós vamos ter lá no reino de Deus, quando Cristo voltar, já começa a aparecerem os primeiros frutos, as primícias do Espírito. Então a gente já muda a natureza, já muda os sentimentos, já muda o comportamento, já muda as ideias, já muda a filosofia de vida. O que é isso? São os primeiros frutos do Espírito. São os primeiros cachos, as primeiras espigas que o Espírito Santo trouxe do céu e colocou em nós. Quando o Espírito Santo traz isso lá do céu e coloca em nós a natureza de Deus, a gente não se conforma de só ter as primícias. A gente não se conforma de só ter os primeiros frutos. A gente quer uma grande, total colheita das coisas de Deus em nós. Então, se você é cristão, você não quer só os primeiros frutos. Você não quer só as primícias, você quer a plenitude. Você vê que ainda tem pouco. Você vê que só tem alguma coisa do Espírito e que você deseja a plenitude. Só que essa plenitude ainda não chegou. Só que essa grande colheita ainda não chegou. Você olha em você mesmo e você vê que você não está numa grande colheita. Você está apenas, como diz a NVI, a Nova Versão Internacional, você está apenas nos primeiros frutos. Mas aí você deseja, você começa a gemer, você começa a anelar por mais. Você começa a anelar, a gemer: Senhor, quem me dera eu já estar na plenitude do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus nas alturas dos céus. Nós vemos isso, irmãos, na carta aos Efésios, porque a Bíblia, ela explica-se a si mesma. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, Paulo fala das primícias do Espírito. Ele fala da vinda do Espírito Santo à nossa vida. Glória a Deus. Diz assim no versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa.
O batismo com o Espírito Santo não é o selo da promessa. O batismo com o Espírito Santo é o revestimento. O selo da promessa é a presença do Espírito Santo. Todo crente que tem o Espírito Santo, ele tem o selo da promessa. Equivocadamente, alguns pentecostais imaginam que o batismo com o Espírito Santo é o selo. Não, o selo é quando você creu. A Bíblia diz, e tendo nele crido, fostes selados. Aleluia, com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo veio, o Espírito Santo selou você. Ah, mas eu não falei línguas. Não, falar línguas é no batismo, é no revestimento. O selo da promessa é ad conversão, é junto com a conversão. O Espírito Santo entrou, selou. Amém? O selo é marca de propriedade. O selo é marca de garantia que você pertence a Deus. Então, o Espírito Santo lhe selou. Bendito seja o nome do Senhor. E tendo nele crido, na hora que creste, fostes selados. A natureza de Deus vem. O Espírito Santo vem e começa a trabalhar na sua vida. Aleluia. Diz mais o versículo seguinte. O versículo 14. O qual quem? O Espírito Santo. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O qual é o penhor da nossa herança. O que é um penhor? Um penhor, juridicamente, é uma garantia. Não é? Você toma um empréstimo no banco, aí você deixa uma joia. Ou deixa uma hipoteca de uma casa, um documento de uma casa. Aquele documento que você deu, que em imóveis chama-se hipoteca, em imóveis se chama penhor, é a garantia. Você está dando a garantia, glória a Deus, de que vai pagar. Então o Espírito Santo em nós, nessa terra, o Espírito Santo penetrando na nossa alma, é o penhor, é a garantia do que ainda vamos receber no futuro. É uma garantia. Você que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você já tem uma garantia, você tem um penhor. O Espírito Santo é comparado, a presença dele na vida do crente é comparada a um penhor. Glória a Deus, uma garantia, um garanto, como se diz no português de Portugal. Um garanto, glória a Deus, de que você pertence a Deus. E que brevemente Ele vai instaurar o seu reino e você vai pertencer a este reino. Mas essa presença do Espírito Santo é apenas os primeiros frutos. E por que não é logo tudo? Por causa das nossas limitações. Não tem condições de ser logo tudo agora, porque nós estamos ainda em um corpo mortal. Nós estamos ainda em um corpo pecaminoso. Nós estamos ainda em um corpo, uma carne limitada. Por isso que não dá para vir tudo agora. Só dá para vir as primícias. Só dá para vir os primeiros frutos. Não dá para vir a plenitude da colheita. Não dá para vir a plenitude do reino. Porque nós estamos ainda em corpos mortais. Aí as nossas limitações não permitem. Aí Deus só dá agora os primeiros frutos, as primícias do Espírito, as primícias do Espírito Santo. É por isso que a gente ainda não desenvolveu tanto. É por isso que a gente ainda não está santo. É por isso que a gente ainda não está totalmente à imagem de Cristo, por causa das nossas limitações. Mas a Bíblia diz que quem já recebeu as primícias, quem já recebeu a graça, quem já recebeu a presença do Espírito Santo, começa a gemer, começa a aspirar, começa a ficar querendo mais, sentindo uma dor, sentindo uma falta, dizendo: Senhor, eu só tenho as primícias do Espírito, mas eu quero a plenitude, eu quero a colheita toda, eu só tenho os primeiros frutos, e alguns de nós, irmãos, só tem uma tamboeira. Essa linguagem vocês da capital não sabem, mas eu sei. Tamboeira é aquela espiga de milho, quando o inverno é ruim, que a espiga é banguela. Só tem o sabugo e um carocinho aqui e um carocinho ali. Glória a Deus, eu não sei como é que eu estou. Se estou uma tamboeira e você também. Glória a Deus, só um carocinho aqui, um carocinho ali e a espiga banguela. Glória a Deus, tem crente, irmão, que além de só ter os primeiros frutos, ainda é um tamboeira. Aleluia. Glória a Deus, mas se você tem o Espírito, você não se conforma. Se você tem o Espírito, se você tem as primícias, se você só tem os primeiros frutos, você vai gemer, você vai anelar
a colheita grande. Por isso que Paulo disse, nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos. O crente, ele não se conforma. O cristão verdadeiro, ele não se conforma só com as primícias, só com os primeiros frutos, ele anela. Ô irmão, você tem vontade de ser bem crente? Tenho não. Você tem vontade de progredir na vida espiritual? Tenho não. Você tem desejo do céu? Você tem desejo da vinda de Jesus? Você tem desejo que o reino de Deus venha? Tenho não. Então você não tem as primícias. Você não tem nada. Porque se você tiver, você vai gemer. Se você tiver, você vai anelar. Se você tiver, você vai suspirar. Se você tiver, você vai amar a vinda do Senhor, para que haja grande colheita do Espírito. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que nós temos primícias apenas. Um cesto apenas, como no Antigo Testamento, dos frutos. Isso nós vemos na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Ali o autor da carta aos Hebreus nos revela esse mesmo mistério. Ele falando dos que apostataram, ele falando dos que, não é os que se desviaram, é os que apostataram da fé, os que negaram a fé, voltaram para o judaísmo. A carta aos Hebreus está falando daqueles, não é de um crente que desviou-se, não é de um crente que caiu, está falando do crente que negou a fé cristã e voltou para o judaísmo. Observe, por favor. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. O apóstolo São Paulo está, ou melhor, o autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, sugerem que foi Paulo, mas não sabemos, diz que o crente, por favor, põe na tela outra vez, ele provou a palavra de Deus, é o versículo 4, primeiro ele foi iluminado, depois ele provou o dom celestial, depois ele se fez participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Quando você é crente, que você recebe a natureza do Espírito Santo, você às vezes é batizado com o Espírito Santo, você recebe a palavra de Deus, você recebe a graça de Deus, o apóstolo disse que você já está provando virtudes, poderes do século futuro. Quer dizer, o crente já goza, o crente já desfruta de coisas do céu, já desfruta da natureza divina, já desfruta dos dons do Espírito Santo. Quando você profetiza, quando você fala línguas, quando você ora pelos enfermos e os enfermos são sarados, isso aí já são virtudes do século futuro. Porque lá no céu não vai ter doença. Quando Jesus cura o enfermo, é uma virtude do século futuro, porque no século futuro não vai ter doença. Quando Jesus batiza um crente com o Espírito Santo e ele fala línguas angelicais, ele está gozando virtudes do século futuro. Coisas que vieram do céu antecipadas, como penhor, que vieram do céu como garantia, mas ainda não é o tudo. Ainda não é o tudo. São apenas garantias, são apenas penhores, são apenas primeiros frutos, primícias do Espírito. Mas a Bíblia diz que nós que temos as primícias do Espírito, gememos. Aleluia. Vamos ver isso voltando em Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, o quê? A redenção do nosso corpo. Observe que a redenção do corpo ainda é uma coisa futura. Hoje, quem está remida é nossa alma. Mas você recebe o Espírito e você fica anelando pela redenção. Agora não é mais a redenção da alma, é a redenção de quê? Do corpo. Veja na tela, por favor. E não somente ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E isso não aconteceu ainda. É uma esperança. Estamos esperando.
Por que é que a gente ainda adoece? Por que é que a gente ainda morre? Por que é que a gente está sujeito? Mas você não é crente e você está sujeito ao coronavírus, você está sujeito ao câncer, você está sujeito a uma doença, a uma patologia? Sim, por quê? E você não é crente? Você não é salvo? Sou salvo, mas o meu corpo ainda não foi remido. Não houve a redenção do corpo ainda. A redenção do corpo é uma coisa futura. A redenção do corpo, o apóstolo disse que nós estamos esperando. Aleluia! Então, quando a gente já é salvo, a gente já anela, já suspira, já geme por esse tempo. Jesus vem logo. Jesus vem remir. Jesus vem restaurar. Jesus, tu que começaste. Jesus, tu que nos deste os primeiros frutos do Espírito, nos dar agora a plenitude. Redime tudo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. E isso só vai acontecer quando? Isso é uma esperança futura. Por isso que Paulo diz, no versículo 24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Em esperança somos salvos. Por que em esperança? Não é a salvação da alma, é a salvação plena. É a salvação do corpo. É a salvação da criação. É a salvação do cosmos. É a salvação plena. Ainda é um fato que estamos esperando. E nós gememos. E nós anelamos. O verdadeiro salvo anela. O verdadeiro salvo, a Bíblia diz, Paulo falando quando estava para morrer, ele disse assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a tantos quantos amam a sua vinda. Quando o crente tem as primícias do Espírito, ele anela a vinda do Senhor. Ele ama a vinda do Senhor. É interessante que lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, glória a Deus, tem uma palavra que a Bíblia corrigida em português, ela não traduziu melhor, como a King James, a versão inglesa. Em Hebreus 9, 27 e 28, diz assim, glória a Deus: assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos os que o aguardam. Eu colocar assim na corrigida mesmo, para a gente ver aqui. Glória a Deus. Isso aí é a nova versão internacional. Na corrigida, ela diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, e assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Só que no grego não é só os que esperam, mas é os que esperam anelantemente. A versão King James, ela traduz que os que esperam com ardor, os que esperam anelantemente, os que esperam gemendo, os que esperam suspirando. Louvado seja Deus, é o que Paulo disse, os que amam a sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, se você não tem esse gemido na alma, se você não tem esse desejo da grande colheita, se você só tem as primícias e talvez uma tamboeira, mas nesta noite é noite de dizer: Espírito Santo, faz-me gemer, Espírito Santo, faz-me anelar, Espírito Santo, eu quero a plenitude, eu quero a vinda do Senhor, eu espero anelantemente para que o que é mortal se revista da imortalidade, e o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso é na parousia, isso é na volta do Senhor que está às portas, irmãos. Só cego que não vê, só a pessoa demente é que não enxerga que as dores estão aumentando. A natureza está gritando, a sociedade está gritando, glória a Deus, a terra está gemendo. Talvez só você, crente, que não está gemendo. Talvez só você que não esteja sentindo.
mas os próprios não crentes. Eu ouvi falar de professores ateus que zombavam dos crentes. Eu ouvi falar de professores universitários agnósticos que zombavam dos crentes. Estão agora mandando mensagem: pelo amor de Deus, ore por mim. Para os alunos. Aleluia! Glória a Deus! O que é isso? É que a terra está gemendo. Eles estão sentindo gemido. Eles estão sentindo que alguma coisa está para acontecer. E os irmãos sabem que quando uma mulher geme com a dor de parto, é porque uma nova vida vai nascer. Jesus disse que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente dores. Mas depois ela se alegra, porque deu um homem ao mundo. Lá no Evangelho de São João. Então, irmãos amados, nós que temos as primícias do Espírito também gememos, anelando o quê? A redenção do nosso corpo. Aleluia. Vamos ver isso em 1 Coríntios 15, carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, depois de Romanos, versículo 52. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 51, para melhor entendermos. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, somente neste dia é que nós vamos receber a redenção do corpo. E nós vamos agora ser semelhantes ao Senhor. Agora não serão mais as primícias do Espírito, mas será a plenitude do Espírito. A totalidade do Espírito. Glória a Deus. Hoje só temos as primícias. Mas quando Cristo voltar, quando esse corpo for redimido, quando os mortos ressuscitarem com corpos gloriosos e os cristãos vivos forem transformados, aí vai dizer: tragada foi a morte na vitória. A morte foi engolida. A morte, ela vai ser a corrupção, a vaidade, a fragilidade, a desgraça causada pelo pecado, vai ser engolida, tragada pela vitória de Cristo. Aleluia. E Paulo disse que o cristão geme por isso. Nós que temos as primícias também, as primícias do Espírito, também gememos. Meu irmão, se você não deseja mais isso, algo está errado. Se você não geme mais por isso, algo está errado. Se você não geme mais por esse tempo, se você não geme mais pela vinda do Senhor, se você não geme mais pela restauração de tudo, então alguma coisa está errada. Porque quem tem as primícias do Espírito almeja, geme, chora, ora, prega, consagra, busca a Deus. E canta como o nosso querido cantor Oséias de Paula: te espero, chorando te espero, mestre querido. Aleluia! Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que nesse dia vamos chegar à plenitude. Romanos 8, 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30, que é a continuação do assunto. Diz assim: porque aqui é o progresso da salvação. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Para que foi que nós fomos predestinados? Fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. Naquele dia, nós vamos ser a imagem de Jesus. A real imagem, o real caráter de Cristo, a real natureza de Cristo em sua plenitude vai ser visto em nós. Aí a gente não vai pecar mais. Jesus pecou? Não.
Então nós não vamos pecar mais, nós não vamos mais desobedecer a Deus, nós não vamos mais ser tentados. A Bíblia diz que nós seremos conformes à imagem de Cristo. Vai haver meio mundo de Cristos. Não no sentido da divindade, mas no sentido da imagem. A imagem de Deus vai ser restaurada, a imagem de Cristo vai ser restaurada. E o verdadeiro crente, ele geme. Ele diz: Senhor, só tem as primícias. E às vezes ele olha para a sua própria vida e vê uma tamboeirazinha. Um caroço aqui, outro ali. Glória a vocês não, vocês, graças a Deus, a espiga está boa, tem muito caroço, glória a Deus, né? Mas às vezes eu olho para mim e vejo uma tamboeirazinha, só um dentinho aqui, chama-se espiga banguela. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Então, mas nós anelamos, nós esperamos, nós almejamos que nós nos tornemos uma espiga cheia. E isso só vai ser possível quando Cristo voltar. Aleluia! Então, na semana passada nós vimos o gemido da criação. A criação está esperando também esse dia. Mesmo a criação que não sabe, a criação inconsciente, mas a Bíblia diz que essa criação está gemendo. Aí Paulo diz: mas não somente a criação, não somente a criatura, mas nós também. Nós que temos as primícias do Espírito, também gememos. Glória a Deus para sempre. Romanos 8:11 também nos trata um pouco. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vos vivificará, também vivificará os vossos corpos mortais. Cristo não ressuscitou? Pois Paulo está dizendo que do mesmo jeito que o Espírito Santo levantou Cristo do túmulo, ele vai também nos vivificar. Ele vai também nos levantar. Ele vai também nos erguer. Hoje, parcialmente. Hoje, as primícias. Hoje, apenas os primeiros frutos. Mas no dia da vinda do Senhor, a plenitude. A plenitude. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Por isso que no versículo 24 diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. A salvação, irmão, na Bíblia, se você não tiver cuidado, se você não tiver uma boa exegese, você vai fazer uma confusão. Uma hora, nós já fomos salvos. Tem textos que diz que nós já fomos. Outra hora diz que nós estamos sendo. E outra hora diz que nós seremos. E agora? Fomos, estamos sendo ou seremos? Você vai ver textos na Bíblia que diz fomos salvos. Você vai ver texto na Bíblia, estamos sendo salvos. E você vê texto na Bíblia dizendo seremos salvos. Afinal, somos salvos ou não somos? Somos, estamos sendo ou seremos? Meu irmão, todas as três coisas são verdades. Primeiro, nós fomos salvos da condenação. No momento que você aceita Cristo, você é salvo, é perdoado, é justificado da condenação do pecado. Na hora que crê. Você está lembrado do ladrão da cruz? Quando ele creu em Cristo, um ladrão, despido, morrendo pelos seus crimes, numa cruz, mas quando ele se arrependeu, Jesus olhou para ele e disse: na verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O que foi isso? Ele foi salvo ou não foi? Foi salvo. Foi salvo na hora que creu. Mas suponhamos que ele saísse da cruz. E ele fosse viver mais um tempo. Ele estaria salvo da condenação. Mas ele estava sendo salvo do domínio do pecado. Lá na cruz ele seria salvo da condenação. Ele já estava perdoado. Mas se ele fosse viver no dia a dia, ele estava sendo salvo do domínio do pecado. Na cruz, ele foi salvo da condenação do pecado. E no dia a dia da vida, ele está sendo salvo do domínio do pecado. E no futuro, ele será salvo da presença e das consequências do pecado. Por isso que a Paulo fala que estamos esperando a redenção. Qual redenção?
a redenção plena, a redenção do corpo, a redenção total, a redenção da condenação do pecado já aconteceu, a redenção da presença, do domínio do pecado está acontecendo, e a redenção da presença do pecado é quando Cristo voltar. Aleluia. E todo vestígio do pecado será apagado. Por isso que a Bíblia diz, em esperança somos salvos. Por que em esperança? Porque nós estamos esperando esse tempo. Estamos gemendo, estamos clamando, estamos suspirando. O verdadeiro cristão, ele aguarda a vinda do Senhor anelantemente. Que Deus nos abençoe.